Eu estou pedindo que você faça uma mudança a partir de hoje, para que você possa desfrutar a vida que Jesus quer te dar. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por você estar comigo hoje, porque estou falando sobre um dos meus assuntos favoritos, que é disciplina e domínio próprio. E eu sei que você não está dizendo assim, eu estou tão feliz que seja sobre isso que Joyce vai pregar hoje. Não desliga a TV só porque eu disse que vou pregar sobre disciplina. Todos nós precisamos ouvir boas mensagens sobre disciplina. Alguém me disse esta manhã, estavam falando sobre as batatas fritas que te servem quando você vai a um restaurante mexicano, e então me disseram eu não consigo comer só uma e parar. Eu tenho que continuar comendo e comendo. Bem, isso realmente não é verdade, porque nós podemos fazer o que quisermos, se quisermos fazer de uma maneira forte. Então, aqui está uma história que conheço e que acho que traz este ponto de uma forma bem bonitinha. Ela se chama A História do Sorvete. Você gosta de sorvete? Bem, ótimo. Eu já ganhei a sua atenção. Você é uma pessoa que gosta de sorvete. E você pode dizer, eu não gosto de sorvete, Joyce, eu amo sorvete. Essa é a minha fraqueza, eu não consigo dizer não para um sorvete. Bem, eu te digo sim, você consegue. E você diz, não, eu não consigo, eu amo sorvete demais. Sabe, quando nós nos convencemos de que não conseguimos fazer algo, nós falhamos mesmo antes de começar. E a Bíblia nos ensina como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E eu gosto de dizer, onde a mente do homem vai, ele a segue. Nós pensamos coisas como, não consigo fazer isso, ou talvez falamos, não consigo fazer aquilo, ou pensamos, eu não tenho nenhuma disciplina, ou eu não consigo me controlar. E dizemos às pessoas, eu não consigo me controlar. E quanto mais você pensa e fala, mais você vai fazer aquilo. Porque pensamento se transforma em palavras e palavras se transformam em ações. Bem, eu vou provar para você que você consegue dizer não para um sorvete. Agora sim, imagine dentro da maior sorveteria do mundo. Eles têm todos os sabores concebíveis que você poderia imaginar, sabe? Mais do que na sua maior fantasia. E o funcionário atrás do balcão pergunta, o que você gostaria? Diga que eu farei para você. E você diz e ele faz a maior e mais cremosa delícia de sorvete que você já viu na vida. E ele entrega a você junto com uma colher grande. Agora, aqui está a minha pergunta. Você conseguiria rejeitar este sorvete? Oh, não consigo. Ok, vamos adicionar algo a esta história. Você está prestes a colocar a colher na sua boca e já pode até sentir o gosto? E você ouve um clique. Você sente um objeto de metal frio tocando sua cabeça. Do canto do seu olho esquerdo, você vê uma mão grande e peluda segurando uma arma na sua têmpora e uma voz profunda fala, se você tomar esse sorvete, eu vou estourar a sua cabeça. Agora, deixe-me perguntar de novo, você conseguiria rejeitar este sorvete? Bem, é claro que consegue. Se as consequências de fazer algo são ruins o suficiente, sempre conseguimos ficar sem fazer aquilo. Então, muito da questão da disciplina é o desejo, porque eu realmente acredito que se realmente queremos fazer alguma coisa, vamos encontrar uma maneira de fazer. E eu sempre usei a desculpa sobre não me exercitar porque não tinha tempo. E eu estava convencida de que eu não tinha tempo, sabe? Pensava, com tantas viagens, fico indo e vindo, eu não poderei começar um programa de exercícios ou ter um personal porque eu nunca conseguirei ser consistente. E finalmente Deus colocou no meu coração. Você precisa fazer o que consegue fazer e não se preocupar com o que não consegue fazer. Agora pense nisso. Alguma coisa é sempre melhor do que nada. Você entende? Alguma coisa sempre será melhor do que nada. Se eu me exercitar 5 minutos é melhor do que não fazer nada? E eu comecei com essa premissa de que qualquer coisa que eu faça ainda é melhor do que não fazer nada. Bem, eu gostei tanto disso que logo eu estava querendo me exercitar cada vez mais
E eu acabei, sabe do que gostei? Não gostei dos exercícios, mas amei os resultados. Na primeira vez que eu consegui entrar em uma calça com número menor, eu fiquei viciada em exercícios. Porque eu queria ficar em forma mais do que eu não queria me exercitar. Eu realmente não queria, sabe? Mas quando não queremos fazer uma coisa, mas queremos fazer outra coisa mais do que não queremos fazer aquela coisa, então faremos isso para conseguir aquilo. Haverá sempre um investimento ou uma semente que devemos plantar para ter o resultado que queremos ter. Bem, agora se passaram 15 anos e eu ainda me exercito 3 dias por semana com personal, e no que me diz respeito agora, a menos que eu me torne totalmente incapaz, o que não pretendo fazer, eu vou me exercitar pelo resto da minha vida? Eu até perguntei ao meu treinador, quando eu tiver 90 anos, eu ainda vou poder fazer isso? Não pretendo parar só porque cheguei a uma certa idade ou algo assim. Eu vou fazer o que eu puder fazer. Eu não consigo fazer o que eu fazia há 15 anos atrás. Tive que diminuir alguns dos pesos e mudar alguns dos meus exercícios, mas estou fazendo o que consigo fazer, porque fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Espero que você entenda. Acho que esse é um dos pontos importantes aqui hoje. Você pode realmente fazer o que você quiser. Sabe, a vitória na sua vida demanda, ou na minha vida, demanda o domínio próprio. O que o apóstolo Paulo tinha a dizer sobre o domínio próprio? Ele sabia que ele precisava se disciplinar para ensinar adequadamente às outras pessoas. Sabe, quando Deus me chamou para ensinar, não foi só para eu ter o privilégio de ficar diante de muitas pessoas e ensinar a palavra. Eu também teria que me disciplinar de uma maneira diferente se quisesse fazer isso. Não é bom ensinar alguém a não fazer algo se eu mesma faço aquilo. Na verdade, é isso que nós chamamos de hipocrisia. E não há nada que as pessoas desrespeitem mais do que a pessoa hipócrita que diz não faça isso enquanto ela mesma faz aquilo. Em 1 Coríntios 9, versos 25 a 27, Paulo disse: todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas e fazem isso para receber uma coroa perecível, mas nós o fazemos para receber uma imperecível. Agora pense na disciplina e no domínio próprio que um corredor tem que exercer ao longo da vida. Ou alguém que faça ginástica. As coisas que conseguem fazer com seus corpos é simplesmente incrível. Mas se você assistir a um filme sobre a história de vida de alguém assim, também verá que, quando eles tinham 7 ou 8 anos de idade, eles já estavam na academia treinando enquanto outras pessoas estavam brincando e se divertindo. E é uma escolha. Sabe, eu não estou dizendo que é errado escolher brincar e se divertir, mas em algum ponto ao longo da vida, se você quiser realmente fazer algo que vai acrescentar alguma coisa à sua vida, você terá que escolher se disciplinar naquela área, sabe? A fim de obter aquilo que você quer. Mencionei no nosso programa de ontem que algumas pessoas são jogadoras, outras investidoras. Algumas pessoas fazem as coisas erradas ou não fazem nada, esperando que elas sejam abençoadas de qualquer maneira e que obtenham um bom resultado. Bem, isso não vai acontecer. Mas tem aqueles investidores que fazem as coisas certas agora, mesmo que seja difícil. Eles desistem de algo agora por aquilo que eles vão ganhar mais tarde. Paulo escreveu aos Hebreus, em Hebreus 12:11, ele diz: nenhuma disciplina para o presente parece motivo de alegria, mas depois produz o fruto da justiça para aqueles que são exercitados por ela. E você se importa com o mais tarde? Basta pensar. Um atleta faz tudo isto para ganhar um troféu? Para colocá-lo numa estante ou numa caixa de troféus? Ou talvez alguns façam para ganhar um dinheiro. Mas se nós fizermos o certo agora, nós vamos ganhar algo que vai durar por toda a eternidade. Então, quanto mais nós devemos querer nos disciplinar do que aqueles que estão fazendo isso por alguma razão secular?
Então, Paulo está dizendo: eu não corro sem rumo, eu não luto como quem está dando murros no ar, mas eu disciplino meu corpo e o mantenho sob controle. Bem, algumas traduções dizem: eu esmurro o meu corpo e o mantenho sob controle. Muitos cristãos leem isso errado, achamos que diz: eu bato no meu corpo, e não é o que diz. Eu esmurro meu corpo significa eu o disciplino, eu não deixo meu corpo me governar, mas tenho controle sobre ele. O seu corpo é seu servo e você não deve deixá-lo te controlar e te dizer o que fazer. Eu me disciplino, eu mantenho meu corpo sob controle para que depois de pregar aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Sabe, é muito importante para mim. E espero que seja importante para você que, como cristã, eu seja um bom exemplo no mundo de hoje. Eu não quero apenas ter um adesivo com desenhos de peixe no meu carro, ou usar um colar com uma cruz no pescoço, ou levar minha Bíblia para o trabalho e me sentar no cantinho e ficar lendo na hora do almoço só para impressionar todo mundo. Eu quero mostrar o fruto de ser uma cristã. Todos temos o fruto do Espírito em nós. Se você tem Jesus, você tem o fruto do Espírito em você, mas ele vem em forma de semente ou em um estágio de bebê. E nós temos que exercitar esse fruto para que ele se torne maior e maior e maior. Eu conto uma história sobre como, depois que comecei a me exercitar, há 15 anos atrás, eu estava sentado no barco, um dia estava com meus joelhos e minhas pernas apoiadas, então minhas pernas estavam meio assim. Então eu senti uma coceira, então eu fui coçar e eu senti um nódulo. Eu pensei: meu Deus, eu estou com um tumor, o que é isso? Então eu senti a minha outra perna e tinha um caroço também. Então de repente eu percebi que era um músculo. Era o benefício de eu me exercitar. Eu nem sabia o que aquilo era, porque eu nunca tinha tido nenhum músculo, mas eu tinha a habilidade para criar. Você tem a habilidade de criar músculos, mas você tem que usar esses músculos para que eles fiquem cada vez mais e mais fortes. Bem, a mesma coisa com o fruto do Espírito. Quanto mais bondade você mostrar às pessoas, mais bondade você será capaz de mostrar. Quanto mais paciente você for, mais você pratica a paciência. Quando você se encontrar em circunstâncias impacientes, mais fácil será para você ser paciente, ou para mim. Eu não estou pregando só para você, estou pregando para mim. E Paulo disse: eu não quero pregar para os outros e em seguida ser eu mesmo desqualificado porque não estou fazendo o que eu lhes disse para fazer. Para ele ter sucesso no que foi chamado para fazer, ele teve que ter domínio próprio. Muitas pessoas, quando pedem a Deus para chamá-las para fazer algo especial, elas não entendem que elas vão ter um preço a pagar. Sabe, a salvação é grátis, mas a unção em nossas vidas requer que nós vivamos um certo tipo de vida, sabe? E a unção pode não ser uma palavra que ouvimos muito hoje em dia, mas me ensinaram muito sobre a unção e sobre o quão importante a unção de Deus é. E sabe, os reis e os profetas eram ungidos no Antigo Testamento, eles eram chamados para fazer algo e o óleo era derramado sobre suas cabeças como sinal de unção. Bem, hoje o Espírito Santo e o óleo é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo é derramado sobre nós para que sejamos capazes de fazer grandes coisas para Deus. Mas se nós quisermos ter esse derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, quanto mais nós vivermos o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos, mais nós teremos da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Sabe, nós gostamos de pensar que tudo é de graça. Que Deus apenas nos dá favores, nos abençoa, e Ele dá mesmo. Nós dizemos: bem, a salvação é grátis, ela é grátis para nós, mas custou muito para Ele. Na verdade, se você analisar profundamente, nada é de graça. Há coisas que são gratuitas para mim. Podemos te dar um livro de graça, mas se te oferecemos um livro de graça, é porque os parceiros que apoiam o nosso ministério nos ajudaram a pagar o seu livro grátis. Então, em algum lugar ao longo da linha, uma semente de obediência sempre tem que ser semeada para que você ou outra pessoa receba uma bênção.
Sabe, os fariseus eram falsos. E mais do que ninguém, Jesus, sabe, ele tinha algumas palavras muito duras para dizer aos fariseus, aos hipócritas e aos falsos. E se você quiser realmente ler um capítulo que mostra o que ele pensa das pessoas falsas, basta apenas ler Mateus 23. Parte disso diz: então faça e pratique o que eles dizem, mas não faça nem pratique as obras que eles mesmos praticam. Você diz aos seus filhos para não mentir? Você já puniu seu filho por falar uma mentira? Então, quando o telefone tocou e quando você soube que alguém estava do outro lado, era alguém com quem você não queria falar, você disse ao seu filho: diga que a mamãe não está em casa? Bem, você acabou de desfazer o que tentou fazer quando disse a ele a coisa certa a fazer. Eu amo o que Francisco de Assis disse. Ele disse: pregue em todos os momentos e, quando necessário, use as palavras. Em outras palavras, nós precisamos deixar que nossas vidas preguem a mensagem de salvação por nós. Precisamos deixar que as pessoas vejam a vida que Deus pode nos dar se nós seguirmos os seus caminhos. E isto vai demandar disciplina e domínio próprio. Eu me disciplino para me levantar todos os dias e passar tempo com Deus, porque sei que não há nenhuma maneira de sair no mundo e me comportar corretamente se eu não passar esse tempo com Deus. Eu preciso disso. Eu não faço isso como uma lei ou algo legalista que eu tenho que cumprir para que Deus não fique bravo comigo. Não estou ajudando a Deus quando passo tempo com Ele e estudo. Eu estou me ajudando. Isso beneficia a mim quanto mais aprendo sobre a palavra. Então vamos aprender e estar dispostos a fazer coisas que vão nos trazer benefícios mais tarde, e não apenas desperdiçar o nosso agora, esperando e desejando que tenhamos uma bênção. Ele disse: essas pessoas amarram fardos pesados, difíceis de suportar, e os colocam nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Quão disciplinado você é? Você cuida do que Deus te deu? Sua casa, seu carro, outros pertences? Sabe, honestamente, eu não quero ser rude, mas você pode entrar no carro de uma pessoa e dizer que tipo de disciplina ela tem. Se ele está cheio de lixo e está sujo e não está sendo cuidado, você pode ter certeza de que haverá outras áreas na vida dela das quais ela não cuida também. E você diz: bem, estou muito ocupado para lavar o meu carro bem. Passe por um desses lava-jatos rápidos e Deus nos deu formas de fazer qualquer coisa se realmente quisermos fazer. E a sua saúde, sabe, sua saúde é um presente de Deus. Você está cuidando dela? Eu posso garantir, se você não fizer isso, vai chegar o dia em que você vai se arrepender de não ter feito o que deveria ter feito hoje. Sabe, serei honesta com você, trabalhei muito duro nos meus primeiros anos de ministério. Me lembro de quando eu fazia 36 conferências todos os anos. Eram 3 no mês. E eram conferências de 2 dias, e naquela época eu fazia 4, 5 sessões em cada conferência, sabe? E não tinha ninguém que me ajudasse, eu fazia tudo, eu fazia as exortações, A única coisa que eu não fazia era liderar o louvor. As pessoas iriam embora se eu fizesse isso. E eu trabalhei muito, muito, muito duro, sabe? E além disso, eu assumia vários compromissos para pregar. Eu dirigia o escritório, fazia toda a logística. Tínhamos algumas pessoas que trabalhavam para nós, mas eu não sabia como realmente confiar em outras pessoas para fazer as coisas. Achava que eu tinha que ter o meu dedo em tudo para sair direitinho, sabe? E eventualmente, sim, eu fiquei muito doente. E eu poderia ter dito: bem, é o diabo, era tudo o que eu queria, mas fui eu quem abri a porta por não cuidar melhor de mim mesma quando eu deveria. Então eu estou implorando a você que cuide de si mesmo. Durma as horas necessárias. Beba água em vez de 6 latas de refrigerantes todos os dias. Não fique com a sua agenda lotada que se sinta estressada o tempo todo. E se isso vai requerer de você disciplina,
Se você fica cansado o tempo todo, então comece a olhar para a sua vida e veja o que você pode fazer para tirar algumas coisas da sua agenda para que então você possa descansar. Para ser honesta, eu sou uma pessoa que realmente prefere fazer algo do que não fazer coisa alguma. Mas também tenho 77 anos agora e eu quero continuar sendo capaz de fazer isso até o último dia que Jesus me deixar aqui nesta terra, sabe? E então, como nessa semana, eu estava aqui no estúdio ontem, eu estou de volta hoje. Amanhã de manhã eu tenho um compromisso que vai durar cerca de 1h30, então eu sei que eu preciso descansar o resto do dia, porque eu tenho algo para fazer na quinta e na sexta-feira. Bem claro, eu preferia sair para almoçar com uma amiga ou ir às compras, mas aprendi da maneira mais difícil. Por favor, ouça o que eu disse. Eu aprendi da maneira mais difícil. Alguém aqui aprendeu da maneira mais difícil? As pessoas sempre querem saber como você aprende a fazer as coisas e você aprende por experiência. Nós aprendemos a fazer as coisas erradas e vemos o resultado e então aprendemos a fazer as coisas certas. Deus nunca nos diz para fazer nada menos que seja a melhor coisa para nós, sabe? Você está economizando dinheiro para emergências ou aposentadoria? Você come demais ou você come muita porcaria? Você oferta generosamente para a pregação do Evangelho e ajuda as pessoas. Quando foi a última vez que você fez algo por alguém? Estas são coisas, a Bíblia nos diz para não sermos egoístas e egocêntricos, mas isso requer disciplina, porque quer saber, eu mesma, sem Deus, eu só quero o que eu quero. E nem sempre eu tenho vontade de ofertar o meu dinheiro ou sinto vontade de fazer coisas por outras pessoas. Eu tenho um plano e eu quero seguir o meu plano. Mas eu preciso estar sempre aberta a ajudar e servir outras pessoas. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Eu não sei se consigo encontrar aqui rapidamente, mas Paulo disse que ele mesmo se tornou um servo de todos. Eu amo isso. Não teria sido a escolha dele, mas ele se tornou um servo para todas as pessoas. Agora, eu sei que há várias outras coisas que talvez você teria gostado de me ouvir pregar hoje, que não fosse disciplina e domínio próprio, mas não posso pensar em muitas coisas que te fariam tão bem quanto isso. Se você realmente ouvir. A Bíblia diz que Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma calma e um espírito disciplinado e com domínio próprio. Esta é a tradução amplificada. Atos 24, verso 25. Paulo estava ensinando a Félix sobre a justiça e o domínio próprio e o julgamento. E a Bíblia diz, e quando ele falou sobre a justiça, o domínio próprio e o julgamento por vir, Félix ficou alarmado e disse, vai embora pelo presente, e quando eu tiver uma oportunidade, eu te chamarei. Eu amo isso. Oh, Paulo, eu não estou realmente pronto para esse ensino. Eu não importo se você vai me ensinar sobre o quanto Deus quer me abençoar, mas não estou pronto para essa coisa de domínio próprio. Quer saber? Eu espero e oro para que você tenha ficado feliz quando me ouviu dizer que eu iria pregar sobre disciplina e domínio próprio. Porque isso significa que você é um cristão maduro e que está pronto para fazer o que é certo, mesmo que isso não seja fácil de fazer. Gálatas 6, verso 9 diz que nós devemos sempre fazer o que é certo e não se canse de fazer o bem, mas continue plantando boas sementes e no devido tempo você terá uma colheita. No devido tempo. E o que é o devido tempo? É sempre quando Deus acha que é a hora certa. Às vezes pensamos que estamos prontos para as coisas, mas geralmente achamos que estamos prontos muito tempo antes de estarmos prontos. E, infelizmente, Deus não nos dá mais do que nós conseguimos lhe dar. Agora eu quero encorajá-lo em amor. Se há alguma área em sua vida que você sabe agora que você está deixando de lado e que você deve estar se disciplinando nesta área, Deus vai te ajudar. Ele nunca nos diz para fazer algo e não nos ajuda. Eu estou pedindo que você faça uma mudança a partir de hoje, para que então você possa desfrutar a vida que Jesus quer te dar.
tantas coisas que nós não conseguimos resolver sem Deus. E quer dizer, Ele se esforçou muito para provar-me que eu não posso fazer coisa alguma sem Ele. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. E eu acredito que, se você ouvir a palavra, você vai desfrutar muito mais do seu dia. E hoje eu quero falar sobre as nossas fraquezas. Todos temos fraquezas. Graças a Deus temos pontos fortes. Mas acho que a maioria de nós admite que nos preocupamos demais com as nossas fraquezas. Então, nós nos comparamos com outras pessoas e achamos que temos que ser capazes de fazer o que elas fazem. Mas eu li algo interessante ontem, que o termo fraqueza, quando é usado na Bíblia, não se refere às coisas nas quais eles eram muito bons. Ela se refere à fraqueza que existe em nossa carne, se nós não aprendermos a confiar em Deus em todas as situações. Eu acho que o que nós temos que aprender é que nós realmente não podemos fazer nada sem Deus. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E ela não é fraca só em uma área, ela é fraca, ponto final. Então, quando nos concentramos, aquilo no que nos concentramos é o que se torna o mais importante para nós. É por isso que quando nos concentramos nos defeitos de alguém, podemos perder de vista todas as coisas boas das pessoas. Ou se você apenas focar em seus problemas, você pode perder totalmente de vista todas as bênçãos que você tem em sua vida. Acho que todos sabemos que Satanás faz tudo o que ele pode para nos levar a focar nas coisas erradas. E acho que é bom conhecer suas fraquezas para que você possa orar sobre elas e estar preparado para resisti-las quando vierem. Então eu sei, por exemplo, que uma das minhas fraquezas, provavelmente a maior, seja a impaciência. Mas não sou assim impaciente no que diz respeito a esperar Deus ou coisas do tipo. É mais como se eu tenho um plano para as coisas que eu quero fazer e alguém vem com uma bobagem. Sabe, se é uma necessidade real é uma coisa, mas se alguém quer que eu vá em outra direção, eu posso ficar muito impaciente. E eu ainda interrompo muitas pessoas quando estão falando. Isso é porque eu gosto de falar. Então eu tenho um pequeno problema com o orgulho, como a maioria de nós, eu acho. Na verdade, acho que veremos até o final da mensagem de hoje que provavelmente é sobre todos nós. Este é o nosso problema número 1. E esse foi o pecado que levou Satanás para fora do céu, sabe? E assim, naturalmente, ele quer tentar todos nós com isso. E o orgulho, ele pode ser definido dessa forma. Eu vou. Eu sou. Eu posso fazer isso. E assim, Lúcifer tinha uma alta posição no céu, estava no comando da adoração, muito próximo de Deus, e ele ficou um pouco cheio de si mesmo e disse: eu vou exaltar o meu trono acima do trono de Deus. E assim ele foi expulso do céu. Então eu acho que todos nós temos um problema com o orgulho. Quer saibamos ou não, acho que esta é a maior coisa que temos que enfrentar. Sabe, por exemplo, o orgulho vai se manifestar em pensar que eu estou certa. Quero dizer, estando convencida de que eu estou certa sobre algo, e então depois descobrir que eu não estava certa. De jeito nenhum. E certamente essas coisas podem nos humilhar, mas eu acho que isso é algo que precisa acontecer de novo, e de novo, e de novo. E então, eu também tenho um pouco de egoísmo aqui dentro com o qual ainda preciso lidar, graças a Deus. Não sou como eu costumava ser, eu não sou como eu preciso ser, mas não sou como eu era. Então, nós realmente temos que nos concentrar no nosso crescimento e no quão longe chegamos. Se tudo que você enxerga é o quão longe ainda tem que ir, ficará sobrecarregado. Então, vamos apenas olhar para algumas escrituras, primeiramente em 2 Coríntios 1, 8 e 9. Pois não queremos que vocês desconheçam, irmãos, a aflição que nós experimentamos na Ásia,
pois estávamos tão sobrecarregados além da nossa força que nos desesperamos da própria vida. Na verdade, sentimos que havíamos recebido a sentença de morte. Mas agora ouça isso. Então eles passaram por todas aquelas coisas horríveis? Por quê? Mas isso foi para nos fazer confiar não em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Paulo, eu estava pensando em Paulo. Eu não quero soar desrespeitosa em nada sobre Paulo, mas eu acho que provavelmente ele tinha alguma fraqueza nesta área do orgulho, porque foi isso que Deus disse a ele. Você vai ler em 2 Coríntios 12 sobre por que Deus não removeu o espinho na sua carne. Ele disse para evitar que você seja vaidoso por todas as revelações que eu te dei. E se você pensar em Paulo, ele era muito inteligente, bem educado, nascido em uma boa família, fazia parte. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Parte do nível mais alto da sociedade. Ele não era apenas um fariseu, mas ele era um fariseu dos fariseus, sabe? Ele vivia de acordo com a lei, guardava cada pedacinho da lei. E bem, ele mudou drasticamente quando encontrou Jesus na estrada de Damasco. Mas eu acho que isso provavelmente sempre foi um pequeno problema para ele. E, às vezes, quanto mais naturalmente inteligentes somos, mais difícil é para nós só depender e confiar em Deus, porque, na verdade, achamos que podemos fazer sozinhos. Tem pessoas que fazem todo tipo de coisas e que não dependem de Deus, mas eu não tenho certeza se conseguem fazê-las e serem felizes de verdade. Ou se realmente conseguem fazer tudo e ter paz. E eu acho isso interessante. Ele disse, todas essas coisas nos aconteceram para que dependamos não de nós mesmos, mas de Deus. Então, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, ele diz, então, para evitar que eu me torne vaidoso, por causa da grandeza de todas essas revelações, um espinho me foi colocado na carne, um mensageiro de Satanás, para me assediar. Então, não foi algo que Deus fez com ele. Era um mensageiro de Satanás. E Paulo pediu a Deus 3 vezes para removê-lo. E ele disse, não, a minha graça terá que ser suficiente para você. Porque, em essência, ele estava dizendo, se você não tiver isso, você vai se tornar vaidoso. E deixe-me perguntar, nossos problemas não nos humilham? Às vezes, quando achamos que estamos com tudo certo, tudo indo bem, eu nunca faria isso, então de repente você tem um dia daqueles ruins, sabe? É tipo, eu acho que não estou com essa bola toda. Vamos ver mais algumas coisas que Deus fala sobre as nossas fraquezas. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que você não caia em tentação. O espírito de fato está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que eu entendo aqui é que quando nós sabemos que nós temos uma fraqueza em uma área, essa é uma área pela qual temos que orar sempre. Não espere até que de repente você esteja em apuros e depois ore sobre isso. Mas ore sobre o tempo todo, todos os dias, ore sobre. E se uma pessoa tem um problema com comer demais, ela não precisa esperar até comer um prato cheio, já estar no meio da comilança, precisa orar todos os dias. Sim, eu sei que isso é uma fraqueza. Ajuda-me a comer só o que eu preciso para ser saudável e não comer demais. Ou, sabe, qualquer que seja a situação, eu tenho uma certa coisa sobre algo que eu oro. Eu não oro sobre isso todos os dias porque às vezes esqueço, mas quando me esqueço e tem um episódio, isso me faz lembrar de orar sobre isso novamente. Trata-se de uma área que é difícil para mim, que ainda está ligada à minha infância, ao abuso na minha infância, sabe? E eu sei que somente Deus pode me livrar disso, mas é bem evidente nas Escrituras que Deus, sem dúvida, deixa uma certa fraqueza em todos nós,
Porque se você realmente parar e pensar sobre isso, se você fosse bom e forte em todas as coisas, por que você precisaria de Jesus? Então nós acabaríamos não dependendo dele, não confiando nele e levando crédito por todas as coisas que ele faz. Vigiai e orai para que você não caia em tentação. Não adianta orar para que você não seja tentado. Não há nenhum sentido em orar para que você não seja tentado. Se pelo menos eu não fosse tentado, mas a Bíblia diz a tentação deve vir. Como nossa fé será testada se não há nada onde ela possa ser usada? Por que eu precisaria de Deus se eu pudesse fazer tudo sozinha? Então a tentação precisa vir, mas ele disse, ore, para que então você não venha a cair em tentação. Isto é a mesma coisa e na oração do Senhor, não me deixe cair em tentação, mas então livra-me do mal. Então não ache que você não vai ser tentado. Você será tentado e acredite, o diabo te conhece melhor do que você mesmo. E ele arma contra você para te derrubar. Ele sabe quais são suas fraquezas e, por exemplo, se você está muito cansado, às vezes, se estou cansada e não me sinto bem, fico melhor só de me trancar em um quarto em algum lugar, sabe? E nem tentar, nem tentar ser a senhora super cristã. Porque, sabe, quantos de vocês são assim? Se você se sente muito mal, se está cansado, fica muito mais difícil fazer as coisas, certo? Então, no entanto, não há nada sobre nenhum de nós que seja uma surpresa para Deus. Então, ele não simplesmente te chamou para um relacionamento com ele, e então, de repente, ele diz, minha nossa, eu não sabia que você era assim. Ele sabe tudo sobre nós, cada palavra que falamos, antes mesmo de falarmos, cada pensamento, antes mesmo de pensarmos naquilo. Todos os dias da nossa vida já foram escritos em seu livro, quando nenhum deles havia ainda. E então, quer saber? Deus, ele conhece você, ele ama você incondicionalmente, de qualquer forma. Então, sendo... esse o caso, ele quer que você se ame também. Porque veja, se você não se ama de uma forma equilibrada, não estou falando sobre uma forma egoísta, então você realmente não conseguirá amar ninguém. Porque é muito simples, você não pode dar o que você não tem. Se você me pedir um copo de água, eu tenho água que eu posso te dar, sabe? Mas se eu não tiver nada... eu não posso te dar nada. Eu acho que muitos cristãos, especialmente os mais jovens, eu sei, eu já passei por isso. Eu ouvia todas essas coisas na igreja que eu deveria fazer, especialmente sobre o fruto do Espírito e do amor. Sabe, eu tentei. Quero dizer, eu tentei realmente. Eu simplesmente não conseguia fazer direito. Eu não entendia por quê. Se eu queria ser boa, se eu queria ser amorosa, então por que eu não conseguia ser? E Deus mostrou-me, ele disse, você não ama a si mesmo, então não pode? É a mesma coisa com a misericórdia, eu tinha muita dificuldade em ser misericordiosa. Com as pessoas eu era mais legalista, mais rígida com as coisas, faça isso e faça direito e, sabe, não me venha com desculpas. E eu comecei a perceber que precisava ser mais misericordiosa, mas mais uma vez eu não conseguia. E Deus me disse, você não tem misericórdia consigo? Você não recebe? Veja, eu era dura comigo mesma. Então, se você é muito duro consigo mesmo, então vai acabar sendo duro com seus filhos, se tiver filhos, ou com outras pessoas ao seu redor. Você não pode dar o que você não tem. Então, Deus nos ama e Ele quer que nós recebamos esse amor. E você realmente não recebe até que você possa realmente dizer, eu gosto de mim mesmo, eu me amo, eu não amo tudo aquilo que eu faço.
Mas eu me amo e é assim que Deus é. Ele não ama tudo que você faz, não gosta de tudo que nós fazemos, sabe? Ele não aprova tudo que fazemos, mas Ele nos ama e vai continuar nos amando por todo o caminho, até a plenitude. Deus, Ele escolhe. 1 Coríntios 1:27 diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. Não é interessante? Você não se surpreende com algumas das coisas que Deus usa? Quero dizer, a forma como Ele usa algumas pessoas e você pensa, não é verdade. Quando Deus me chamou pela primeira vez para o ministério, sabe, eu era a pessoa menos provável para ser chamada para o ministério. Eu amava a Deus até onde eu sabia, e não sabia muito sobre isso, mas eu não consigo me lembrar de um tempo na minha vida onde eu não estava consciente de Deus. Então, quando eu era uma criança de 9 anos, na verdade, eu atendia um apelo em uma igreja que eu estava visitando com os parentes e eu queria ser salva e... Então, na primeira coisa que fiz de errado, pensei que eu tinha perdido minha salvação e assim eu continuei uma bagunça por um longo, longo tempo. E eu demorei um pouco para realmente entender as coisas sobre Deus que eu precisava entender. E acho que os recém-convertidos são assim. Eles não sabem algumas dessas coisas e assim, sabe, você pode até pensar que é presunçoso amar a si mesmo. E ainda assim, quando digo ame a si mesmo, eu não estou falando de exaltar a si mesmo ou achar que você é melhor que todo mundo. A Bíblia diz, não pense de si mesmo mais do que deveria, mas isso não é um convite para pensar menos de si mesmo também. Eu acho que um dos maiores problemas que as pessoas têm, honestamente eu quero dizer isso, eu acho que um dos maiores problemas que as pessoas têm é que elas não gostam de si mesmas. Então, quando se trata disso, a grande maioria das pessoas está tentando ser outra pessoa, estão tentando ser como outras pessoas, ou fazer o que outra pessoa faz, ou se sentem mal consigo mesmas porque não conseguem fazer o que a outra pessoa faz. E Deus nos fez todos diferentes, e você precisa encontrar aquilo que você tem graça em sua vida e fazer isso. Eu sempre digo, Deus lhe dará graça para o seu lugar, mesmo que você esteja criando um filho difícil de ser criado, ou está em um casamento difícil, se é ali que Deus quer você, Ele te dará a graça para estar naquele lugar. Isso significa que Ele vai dar a força e a habilidade para isso. Agora eu amo Hebreus 4:15. Diz, porque nós não temos um sumo sacerdote que é incapaz de se identificar com as nossas fraquezas, mas que em todos os aspectos foi tentado como nós somos, mas sem pecar. Pensemos nisso. Toda vez que você não é forte quanto gostaria de ser forte, Jesus entende isso. É difícil pensar que Ele foi tentado em todos os sentidos como nós, mas Ele, sabe, sentiu na carne, e é a carne que é fraca. E Ele assumiu a humanidade em si mesmo, para que Ele pudesse se identificar e ter um sentimento compartilhado com as nossas fraquezas, e, portanto, podemos sempre correr para Ele, nas nossas fraquezas, sem nos sentirmos condenados, porque Ele nos entende. Agora, eu não sei, há muita coisa que eu não sei sobre os homens, e eu só sei... The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. que tudo fica melhor se você deixar que estejam certos. Mas, para as mulheres, é algo da nossa estrutura. Nós queremos nos sentir como se os nossos maridos ou nossos amigos nos entendessem. Eu só quero que você me entenda. E eu finalmente ensinei o Dave a dizer, eu te entendo. Eu sei que ele não entende sempre,
Mas diga, eu gosto de ouvir você dizer isso. E então, o bom é que se você não tem nenhum ser humano na Terra que você sente que realmente te compreende ou entenda você, Jesus te entende. Não é reconfortante saber que Ele sabe de cada coisa sobre você? Cada pequena, minúscula, ínfima coisinha sobre você, Ele sabe. E adivinha, a misericórdia dele se renova a cada dia. Todos os dias, você tem uma ficha nova e limpa para recomeçar. Eu acho que Deus dividiu o dia em períodos de 24 horas, basicamente 16 horas para se ficar acordado e cometer erros, e 8 para se recuperar deles. E então você se levanta no dia seguinte, o sol nasce e começa tudo de novo. Não seja tolo e prometa, Deus, se você me perdoar mais uma vez, eu nunca mais farei isso de novo. Diga a verdade, eu definitivamente vou fazer isso novamente. Então, é melhor você planejar me perdoar muito. Nós temos tantas fraquezas, tantas coisas que nós não conseguimos resolver sem Deus. E quer dizer, Ele se esforçou muito para provar-me que eu não posso fazer coisa alguma sem Ele. Eu acho que quanto mais você está fazendo para Deus, então mais tentado você fica de ser orgulhoso, se Deus não te mantiver realmente ciente de que você não é nada sem Ele. Amém? Quando as pessoas ficam dizendo o tempo todo, você é maravilhosa, você salvou vidas, mudou vidas, temos que estar no ponto onde isso não significa nada para nós. E eu agradeço, mas isso não me faz sentir, eu sou importante. Agora, houve um tempo em que isso acontecia. Mas isso foi logo no início, e aqueles foram os meus menores dias. Certo? Não havia muita coisa acontecendo quando eu era assim. Eu me lembro de quando eu assisti os outros pregadores na TV, e eu pensava, eu não entendo Deus, porque eles estão na TV e eu não estou. Eu não sei por que eu ainda estou sentada aqui pregando para 20 pessoas no chão da minha sala e eu consigo pregar muito melhor do que esse cara. Bem, era por isso que eu ainda estava no chão da minha sala? Era porque eu achava que eu era boa? E Deus quer que nós entendamos que qualquer coisa boa que vem através de nós é apenas uma manifestação de sua misericórdia e de sua graça. Só isso. Romanos 8:26. Graças a Deus pelo Espírito Santo. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Uau! Nós nem sabemos orar como devemos, diz aqui. E assim Ele ora por nós e através de nós, com gemidos profundos para entendermos. Ore por suas fraquezas, mas não se despreze por causa delas, sabe? Agora, como lidamos com as fraquezas dos outros? A fraqueza não é um problema só nosso, é um problema de todos. Não importa quão bons sejam os amigos que você tem, haverá momentos em que eles vão te desapontar. Haverá momentos que não estarão lá por você, momentos em que não vão te entender. E se você está procurando um amigo perfeito, que nunca te desaponta, então você pode ir em frente e ficar sozinho pelo resto da vida, porque você nunca vai encontrar essa pessoa, sabe? Bem, certamente me ajuda a lidar com as fraquezas dos outros, quando Deus me mostra que eu tenho o barco cheio das minhas próprias fraquezas. Amém? Ninguém é um pai perfeito. Eu falo com tantas pessoas, Minha filha e eu estávamos conversando quando ela me trouxe aqui hoje no estúdio pela manhã e nós falamos sobre alguns dos erros que ela achava que havia cometido com seus filhos mais velhos. E ela, talvez por não fazê-los assumir responsabilidade ou, sabe, coisas assim, e eu cometi erros. Eu vim de um passado ferido, eu fico espantada de ter sido uma boa mãe, como eu fui, o que só me prova que Deus nos dá a graça para ser pais. Mas as crianças, elas são resilientes. Eu superei o que fizeram comigo e foi horrível. E às vezes é apenas uma decisão que as pessoas têm que tomar. Então não te faz bem ficar sentado se sentindo culpado o tempo todo, dizendo, eu fui um pai terrível. E você precisa esquecer essas coisas e confiar em Deus para pegar até mesmo seus erros e fazer algo de bom com eles. Nós não amamos Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito? Então lidar com as fraquezas dos outros. Gálatas capítulo 6, do 1 ao 5. Irmãos, se alguém for pego qualquer transgressão, vocês que são espirituais, e é claro que provavelmente todos pensamos, esse cara sou eu. Você que é espiritual deve restaurá-lo com espírito de mansidão, vigiando a si mesmo para que também não seja tentado. Então eu acho que sempre que estamos em uma posição onde Deus nos dá a graça de trazer a correção para uma outra pessoa, nós devemos sempre abordá-la com um espírito de mansidão, e uma das coisas que gosto de fazer, se eu preciso levar a correção para alguém, é dizer a eles sobre algumas das coisas estúpidas que eu fiz, para fazer se sentir um pouco mais confortáveis, para que não pensem que são só eles. E acho que se eu sou maleável com as pessoas, elas são mais propensas a serem maleáveis comigo. Então não é bom chegar alguém assim, bem você, eu não acredito que você fez isso, eu não sei como você conseguiu fazer isso, eu nunca teria feito isso. Eles não vão entender. Carregai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém pensa que ele é algo quando ele não é nada, ele engana a si mesmo. Mas desde que cada um teste suas próprias obras, então sua razão para se gabar estará em si mesmo e não no seu vizinho, pois cada um terá que suportar a sua própria carga. Então, o que ele está dizendo? Todo mundo tem sua própria carga de fraquezas, e assim nós precisamos ser misericordiosos e graciosos quando estamos lidando com outras pessoas. Então, oro por você em nome de Jesus, para que você não fique frustrado e chateado com suas fraquezas. Isso não significa que você não se preocupe com elas, ou não ore para que Deus te fortaleça, mas significa que se sentir culpado e condenado a respeito não é a resposta. A resposta é reconhecer e dizer, Deus, é exatamente por isso que preciso de você. E sabe, uma das coisas que acontece quando as pessoas se concentram em suas fraquezas é que elas falam delas. Eu sou fraco, eu não tenho nenhum domínio próprio, eu não consigo fazer isso, eu nunca faço nada certo.